Números 35. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas, em que habitem, e também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas, e terão estas cidades para habitá-las. Porém os seus arrabaldes serão para os seus gados e para as suas fazendas, e para todos os seus animais. E os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor, e de fora da cidade, da banda do oriente, medireis 2000 côvados, e da banda do sul 2000 côvados, da banda do ocidente, a banda do norte, da cidade do meio. Isto terão por arrabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha. E além destas lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabaldes. E as cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito, do que tiver pouco, tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a sua herança. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com seus arrabaldes. Cidades que deres da herança aos filhos de Israel, do que tiver muito, os levitas, segundo a sua herança que herdar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por erro. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação no juízo. E das cidades que derdes haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 destas cidades dareis aquém do Jordão, e 3 destas cidades dareis da terra de Canaã. Cidades de refúgio serão de refúgio estas 6 cidades, para os filhos de Israel, para o estrangeiro, para que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir alguma alma por erro. Porém, se ferir com instrumento de ferro morrer homicida, certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com pedra a mão, ou que possa morrer e ela morrer homicida, certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com instrumento de pau que tiver na mão, ou que possa morrer e ela morrer homicida, certamente morrerá. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também a empurrar com ódio ou com intento lançar contra ela alguma coisa em morrer, ou por inimizade a ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá o ferido. O homicida o vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se a empurrar de improviso, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem desígnio, ou sobre ela vier alguma pedra sem o mover, que possa morrer, e ela morrer, e ele não era seu inimigo, nem procurava o seu mal. Então a congregação julgará entre o ferido e o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação fará voltar a cidade de seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungirá com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade do seu refúgio onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade do seu refúgio, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote,
Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E estas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações, em todas as suas habitações. Todo aquele que ferir alguma pessoa conforme ao dito das testemunhas matará o homicida, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém que morra. E não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte, antes certamente morrerá. Também não tomareis expiação por aquele que se acolher à cidade do seu refúgio, para tornar a habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estáis, porque o sangue faz profanar a terra. E nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar dela, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Números 36. E chegaram os cabeças dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais cabeças dos pais dos filhos de Israel, e disseram: o Senhor mandou dar esta terra ao meu Senhor, por sorte, em herança aos filhos de Israel. E a meu Senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofade se desse às suas filhas. E casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais, e acrescentada a herança da tribo de quem forem, assim se tiraria da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo, daqueles com que se casarem. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala bem. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. Se qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel, se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma a sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Zelofade. Pois Macla, Tirzá e Ogla, e Milca e Noa, filhas de Zelofade, se casaram com os filhos de seus tios. Das famílias de Manassés, filho de José, elas foram mulheres. Assim a sua herança ficou a tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor pela mão de Moisés aos filhos de Israel, nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. A herança passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma a sua herança, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram as filhas de Zelofade. Israel se casará com alguém da geração da tribo do seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança dos seus pais. Das famílias de Manassés, filho de José, elas foram mulheres, assim ficou a tribo da família do seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor pela mão de Moisés aos filhos de Israel nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó.